Yes, sir. Sir, yes, sir. Recentemente eu voltei a jogar Left 4 Dead 1, e eu me lembrei do quão diferente ele é em relação ao 2. E o que resume bem essas diferenças são a atmosfera, história e até mesmo o esquema de cor dele. Vamos começar pela cor. A campanha Dead Center do segundo game, por exemplo, só ela já é mais colorida que todo Left 4 Dead 1 inteiro. Sério? Não acredita? Tudo bem, mas a campanha No Mercy vai te provar isso. Mas antes, as cores mais vibrantes que se tem em todas as campanhas do primeiro game são o vermelho do sangue dos infectados e o laranja das chamas de carros e molotovs. E se a gente for ainda mais fundo, como comparar a paleta de cor de ambos os games, aí a diferença fica bem mais aparente. Left 4 Dead 1, ele é cinza e até verde escuro. Resumidamente são cores frias e escuras. Já o Left 4 Dead 2 é o completo oposto disso. Ele tem cores mais quentes, como laranja, amarelo e marrom. Olha, se for parar pra ver, lembra bastante aquele clima de fim de tarde. Mas voltando pro primeiro game agora. A paleta de cores mais escuras contribui com força para a atmosfera mais pesada do game. Aliás, falando em atmosfera, No Mercy, por exemplo, você inicia a campanha e já dá de cara com aquele céu cinza turquesa, o som da água escorrendo, e se você prestar atenção, de fundo você vai conseguir escutar uma rajada bem distante. E se você olhar um pouco pra cima, você vai ver o Hospital No Mercy. Aquele letreiro verde neon piscando e com aqueles grandes holofotes no terraço, sinalizando esperança. O que é um pouco contraditório se a gente for parar pra pensar no nome do hospital. Mas ok. Basicamente, Left 4 Dead 1 é um longo clipe de Deftones. Mas sério, Left 4 Dead 1 passa o game inteiro com essa atmosfera fria e decadente. Agora vamos voltar pro segundo game, na campanha Dead Center. Jimmy Gibbs Jr. is the man. Nunca pensei que o apocalipse fosse tão tranquilo. Oh, paz. Mas sendo justo com o Left 4 Dead 2, vai. Ele é muito mais colorido e energético que o primeiro. Tem algo de errado com isso? Não. Com toda certeza não, mas ele também tem uma campanha com a atmosfera parecida do primeiro game. E essa é a campanha Hard Rain, uma das minhas campanhas favoritas, aliás. A partir do terceiro mapa da campanha, a fuga da usina, a gente volta com aquela atmosfera. Céu cinza, chuva pesada e muita neblina. E tudo isso traz de volta aquela atmosfera desoladora do Left 4 Dead 1. Mas não me leva a mal. Eu gosto de ambas as atmosferas, mas assim como qualquer outro, eu também tenho preferências. Mas agora deixando um pouco de lado atmosfera e cor, uma outra grande diferença do primeiro game pro segundo é a história. Enquanto no Left 4 Dead 2 a gente tem apenas diálogos escritas nas paredes, o que não é ruim, mas no Left 4 Dead 1 temos toda uma história. E essa história é contada pela HQ The Sacrifice, com um total de 4 partes, contando as histórias dos sobreviventes: Bill, Francis, Louis e Zoe. E apenas um aviso aqui, eu vou falar apenas do passado deles de forma bem resumida, então, caso queira algo mais detalhado, leia a HQ. Agora, continuando. Bill é um veterano da guerra do Vietnã. Antes da infecção começar, Bill estava em um hospital para veteranos, por conta de uma cirurgia no joelho. No início dessa cirurgia, o médico aplica uma anestesia no Bill. Enquanto Bill estava quase apagando, uma enfermeira se transforma e começa a atacar o médico. Bill luta contra a anestesia, chuta o infectado e corre em busca de algo afiado. Segundos depois de achar algo afiado, Bill mata ela e sai do hospital. Tudo isso com o joelho ainda ferido. Que homem, meus amigos. Francis. Antes do apocalipse, Francis fazia parte de um motoclube chamado Hell's Legion e faz alusão direta ao motoclube Hell's Angels. Inclusive, esse motoclube tem umas histórias bem pesadas. Mas seguindo, Francis estava em um bar conversando com seus colegas sobre um roubo frustrado. Ele também faz piada sobre estar triste de ser preso naquele estado, porque aquele estado não permite visitas íntimas. É um homem de bom humor. No meio dessa conversa, uma garota puxa o Francis pro fundo do bar para fazer intercurso sexual totalmente consensual. No meio desse momento, ela acaba vomitando. E após alguns segundos de silêncio, ela morde o Francis. Mas relaxa, ele fica bem. O amigo do Francis mata ela. Após isso, eles sobem para o terraço e começam a beber e matar zumbis a som de rock. No fim, o apocalipse foi a melhor coisa que já aconteceu pro Francis. Isso são palavras dele. Louis era só mais um assalariado comum, cansado e estressado com o trabalho. E no momento, Louis estava conversando no telefone com um amigo. E esse amigo estava falando sobre o Green Flu, que é a doença que causou tanta infecção. O amigo do Louis estava falando que o fim do mundo já estava ali. Mas o Louis só ficou negando e pediu para ele vir pro trabalho. Até porque o Louis tinha uma boa sensação sobre isso. Depois dessa ligação, Louis vai ao banheiro. Já no banheiro, Louis vê um homem parado no meio do local. Louis cumprimenta o cara e entra numa cabine. Momentos depois, Louis escuta um barulho e logo em seguida é atacado. Mesmo apavorado, Louis consegue matar o infectado. Saindo do banheiro, Louis se depara com o escritório e o mundo em completo caos.
Zoe. Zoe era mais uma universitária, que estava cursando cinema, e que, por ironia do destino, adorava filmes de zumbis. Minutos antes da infecção chegar até ela, Zoe estava no apartamento de seu pai, jantando com seu pai e sua mãe. Não muito depois, o infectado invade o apartamento e ataca a mãe da Zoe. O pai da Zoe, sendo policial, pega sua arma e mata o infectado. Mas então ele comete um erro fatal. Ele vai ver como está sua esposa. Com sua esposa nos braços, ele pede para Zoe ligar para emergência, mas já era tarde demais. Ela já havia se transformado. Então o pai da Zoe começa a ser atacado violentamente, mas mesmo com dificuldade, ele alcança sua arma e dispara contra a cabeça da própria esposa. Mas já era tarde demais. Ele já estava infectado. Zoe de início nega, mas depois ela aceita. Em seus últimos momentos, o pai da Zoe fala que ele sempre achava engraçado quando o grupo tinha que atirar no cara que tinha se transformado. E após essa última conversa, Zoe atira nele, por fim, matando seu próprio pai. Mas aí, viu só como Left 4 Dead 1 tem mais peso e profundidade que o segundo? E sinceramente eu recomendo que vocês leiam o HQ, até porque aqui eu só contei o passado deles de forma resumida, que eu já falei antes, e também recomendo jogar o primeiro game. E calma lá que ainda não acabou. E uma das coisas que também tem diferença, embora seja um pouco mais sutil, é a soundtrack. Vamos pegar o tema das campanhas iniciais e finais de cada game como exemplo. Agora vamos às campanhas finais. Notou alguma diferença? Os temas das campanhas de Left 4 Dead 2, mesmo tendo aquele ar de terror no fundo, sabe? Ainda são mais descontraídas. Na verdade, acho que a palavra certa seria explosiva, se é que você me entende. Mas no fim tem sim diferença. Bem, e assim como eu mostrei ao longo do vídeo, essa diferença não é só na soundtrack. É na paleta de cor, na atmosfera, no diálogo. What the hell does this mean? Let me see. Taki, I love you. Goodbye. Whoa, how'd you do that? I interned in Tokyo. Bullshit. Say Bill's an idiot in Japanese. Bill-san, Bakadas. Nice. E até em mapas. No fim, Left 4 Dead 2 é mais descontraído e energético. Em contrapartida, o Left 4 Dead 1 é mais frio, pesado e sufocante em alguns momentos. Seja trilha sonora, personagens ou tudo o resto. Tudo nele carrega esse peso inquietante. Agora, isso faz o 2 ser um game vazio e desinteressante? Com toda certeza não. Muito pelo contrário. Left 4 Dead 2 nunca tentou imitar a atmosfera do 1. Ele seguiu um caminho próprio. E no fim, ambos são perfeitos à sua própria maneira. E, nesse momento, eu me despeço de vocês.